reduzido também. Não. Só que hoje é É. mais na... tendencioso, vamos dizer assim. Uhum. Sabe aquela questão de... Hoje se tornou uma coisa muito mais rápida por causa da internet. Sim. Porque Isso, antes tinha verdade. só o conhecimento da população era a escola. Isso, E a escola só tinha aquele certo horário, então era muito lento. Hoje em dia com a internet, tá muito mais rápido. Ah, sim. A circulação das ideias. Circulação. Pode ver que teve o impeachment da Dilma em 2014, né? Se não me engano. Sim, não me falha a memória. Se não faz Aí veio o Bolsonaro em 2018. Aí o Bolsonaro já tá saindo, pode ser que entre um... Sim. E lembra que o Temer tava... O Temer então. foi o meio de campo É. disso aí, né? É o Temer. Então, a internet, a modernização hoje em dia, tá mudando a sociedade muito rápido. Muito rápido. Entendeu? E assim, dá medo, por quê? Porque antes você falava, isso daqui tá começando a dar errado. Então vamos mudar. Entendeu? Tá, Hoje tá. em dia não. Se deu errado, deu errado. É. Eu acredito nisso, entendeu? Não Muito tem como você manobrar pra dar certo. Entendi. Entendeu? Mesmo que esteja tudo rápido, quando você faz uma ideologia avançar pra combater aquela ideologia que deu errado, Já se torna muito difícil. muito difícil. Exatamente, eu vou olhar aqui pro olho da câmera aqui para vocês, exatamente. Ideologias, né? Elas não são inocentes e muito menos as ideologias são apartidárias. Então existem os lados, né? Os lados. Que ideologias Isso. são essas e para onde elas vão? Normalmente as boas reflexões dividem elas em dois, exatamente em dois, é esquerda e direita. Esquerda e direita, é um lado e o outro. Aí vem outras ideias dizendo que existem múltiplos, mas eu acho que didaticamente, dois lados eu acho que tá bom, né? Didaticamente é direita e esquerda. Dois lados tá bom, né? Sabe por que eu acho que não tem múltiplo? Porque quando você fala, tem esse pensamento aqui, se torna uma ideologia, certo? Certo. Tá. E sempre tem tipo radical. Sempre vai radicalizar. Uhum. Porque você não fala assim, não, eu sou isso daqui, mas até aqui. Daqui pra frente é moderado. Não. Quando você tá com objetivo, você quer que aquilo se Objetive, né? objetive. Então precisa de uma radicalização. Entendeu? Tá. Tá entendendo a ideia? Quando chega na radicalização, é onde começa a dar errado. Aí começa... Entendeu? Pode ver que a pessoa fala assim, não, eu não sou de direita e nem de esquerda. Tá, bonitão, né? Aí vai indo. Chega uma hora da vida dessa pessoa que ela... É o meio a meio. E né? agora tem que tomar. Chega uma hora que você tem que tomar aquela decisão. tomar. É porque o outro lado de repente tá pressionando, ou o mesmo lado tá te pressionando. O mesmo lado tá te pressionando. Por isso que... E você tá, os caras falam, e aí, mano, tá na hora de você tomar uma posição, cara. Porque chega uma hora que você olha assim e fala, agora eu tenho filho, tenho pessoas para sustentar, eu tenho uma firma ou trabalho na escola, e agora? Eu tenho que tomar um partido. Se eu tenho uma firma, eu não posso tomar uma partido tanto radical desse lado. Agora, se eu sou professor, também não posso tomar uma partida tão radical para esse lado. A gente... Até certo ponto, como você falou, né? Até o ponto do momento crítico, onde você tem que tomar partido. Trazendo isso para os dias atuais, Caramba, o Brasil está complexo. vivendo isso, né? Do lado da guerra, né? Pois é. Porque a gente está querendo falar que somos neutro, mas está tendo uma pressão que, você não pode ser neutro. Olha, neutralidade é questionável até certo. Então, você tá entendendo? E a gente tá vivendo isso na pele. Os O diplomatas presidente falam tá que querendo existe. ser neutro, mas, Diplomata fala que existe. a própria organização internacional tá falando, o Brasil, como você é neutro nessa guerra? E tá... Ô Edson, mas até aí eu, Você entendeu? até Qual é eu o concordo. raciocínio Aí diplomático em relação a isso? entra o que a gente tava falando aqui. Até aqui dá. Até de Deus... Mas vai chegar uma hora que o mundo vai olhar para o Pressionar. país e falar, e Então, aí? vamos levar uma sanção ou não Então, vamos? porque o Brasil, a gente teve, o Brasil sempre foi neutro, mas você vê que agora já não, o pessoal já tá olhando com outros olhos. Como assim neutro? Talvez esse E alguns, neutro- nesse caso, você pode ver o diplomata da Ucrânia aqui no Brasil já falou, o pessoal lá da ONU já está falando, como você é neutro? Uhum. Como você pode ser neutro nessa situação? Me explica já isso tá ficando melhor. esquisito. Não tá ficando esquisito? Porque não tem... Ainda mais se a guerra se estender, né? Vai chegar uma hora que... Até por causa das sanções mesmo que estão Sim. fazendo. Né? Os blocos que estão se formando, não tá dando para você ficar no meio do caminho. Parece que são já 3 blocos.
2 ou 3, os especialistas estão analisando aí. Então, o bloco do leste europeu tá fechando, é Rússia e Ásia ali, né? Fechando. Rússia, Ásia, Bielorrússia. Alguns especialistas estão tentando analisar no sentido de que a Rússia vem com uma frente militar poderosa, abrindo caminho sem dó. E a China vem com apoio econômico, dando um guarda-chuva para pequenas outras dissidentes voltar pro caminho, voltar pro guarda-chuva, né, para o satélite antigo que era a União Soviética, formando um bloco. Ou pro outro lado, ou seja, não tem muito pra onde correr. Se correr pro outro lado, a Rússia vai considerar como fora da linha. Tá perto do quintal dele. É porque são vários países pequenininhos, né? Mas tem uns atenuantes que, cara, tem uns atenuantes ali que, cara, a Rússia, ela tá errada de atacar. Mas o que ela fala não tá errada. Eu digo no parte de fronteira, ela não tá errada. Uhum. É porque o país tem que ter um princípio cara, ó, é bem delicado isso, de defesa. É delicado porque, ó... Eu vou ser bem sincero aqui, eu não tô por dentro desse assunto, mas eu ouvi falar, se eu tiver errado, vocês me corrigem. Que a Rússia está aqui e em volta tá sendo tudo OTAN. Cara, porque... Então, aí os caras querem fechar o país... Cara, tudo que a OTAN em volta do cara. E a OTAN tem tudo a ver com... É isso mesmo? A organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem tudo a ver com armamento também. O que acontece? A OTAN ela foi criada para fazer contrapartida ao Pacto de Varsóvia, que era os países da cortina de ferro, né? Quando acabou ali quando o comunismo caiu ali, né? Por fatores econômicos e tal, caiu o comunismo ali, a União Soviética implodiu. Praticamente. O que aconteceu? Acabou o Pacto de Varsóvia. Porque a OTAN não acabou. A OTAN foi pegando esses países que eram antigas repúblicas da União Soviética, que era junto, né? Foram pegando e foram se aproximando mais da Rússia. A Ucrânia... A Ucrânia, ela é ponto estratégico. Porque aqui, ó, você tem a Rússia, você tem a Ucrânia, aqui você tem a Bielorrússia que faz parte. Ninguém vai atacar aqui por cima, porque aqui é o deserto, a Sibéria. A capital da Rússia está aqui. Então o único ponto... acessível e prático. Você tinha que passar por dentro da Ucrânia. Foi aqui que Napoleão perdeu e foi aqui que Hitler cometeu o mesmo erro e também perdeu, porque teve que atravessar isso daqui para chegar aqui. É a proteção do cara mesmo. É um escudo, então. Porque aqui para baixo está a China, é o escudo dele aqui. E aí os caras vão pôr arma aqui. Porque se eles entram... Porque eles não entram simplesmente do lado econômico da União Europeia e fala assim, ó, mas a gente entra do lado econômico, mas a gente não vai colocar arma aqui. Você entendeu? Sim. Mas se ele permitir, velho, é isso. É Entendi. isso. Quer dizer, olha quantos fatores Você entendeu? envolvidos. Porque... E outra coisa... Eu também estou estudando o painel da coisa, né? É isso. Quantas vezes também não estou a favor da guerra, não. Não, a guerra não. Pode ver que prejudica toda a estrutura do país. Mas o Putin, ele chamou para conversa antes. Ele chamou... Ó, pra você ter ideia... Ou seja, foi teimosia tanto de um lado quanto... É esse extremo que a gente tá falando. Um puxou o extremo de um lado, outro pro outro, aí não dá. Aí não teve como ficar no meio caminho, na água morna, né? Porque o que aconteceu? O outro presidente anterior a esse, ele quis fazer a mesma coisa. O Putin foi lá, conversou com ele, deu uma pressão, né? Deu uma pressão nele. Ele não entrou. Ele falou, não, então tudo bem, não vamos entrar. Aí ele sofreu pressão da população e ele acabou renunciando, aí entrou esse outro presidente. Então é isso. O Zelensky. O Putin já tinha conversado com o outro e aí acabou não entrando. Que é justamente isso. Toda a questão era não entrar na OTAN. Não entrar na OTAN. Lá. Porque porque como é assim, né? Você faz uma proposta para entrar, não é que você vai entrar. E aí vocês têm a União Europeia, ela pede alguma garantia de democracia, tal, que não existia. Tá? Então também eles já tinham recusado algumas vezes. E quando o presidente anterior, do qual não me lembro o nome, ele quis entrar, o Putin foi lá dar uma pressão, então tá bom. Recuou. E aí a população fez uma pressão, né? E ele acabou renunciando e tal. Mas o Putin já tinha falado, porque ele não vai deixar. Ele não vai deixar. É que o objetivo dele não era tomar a Ucrânia. Não, ele o negócio era só não entrar na OTAN. Porque ali, ó, quando ele tomou a Crimeia, mas a Crimeia, apesar de estar ali na Ucrânia, a Crimeia foi dada para a Ucrânia. O povo da Crimeia era russo. Então já tinha, sabe? Esse laço cultural. Tem esse laço cultural.
Porque, na verdade, todos nasceram no mesmo lugar, né? Ucraniano, russo e bielorrusso, eles nasceram, na verdade, é o mesmo povo. Eu acho que eles falam a mesma língua, praticamente. Não, eles nasceram numa que chamava Rússia, eles nasceram aqui, aí foram criando seus povos, criaram seus dialetos e provavelmente suas línguas, são né? dialetos, mas... que aí se tornaram sua língua, língua russa, bielorrússia e... Mas como é língua eslava, né? Então é mais ou menos próximo, né? A fala, A né? fala. Mas eles se consideram não russos, né? Não eles têm o ucraniano, sentido de nacionalidade deles. Porque a Europa tem muito isso, né? Uhum. Então a Europa tem isso, não adianta você juntar a força, nada que vai implodir. É o que acontece. Uhum. Então, de um lado ele não tá errado, velho. Tá errado entrar com tropas, com a atacar. guerra. Tá, mas. Cara, Você tá falando o pedido dele, né? o pedido ele porque não tá errado. não sei se vocês viram um pouquinho antes de ele invadir, que ele falou, pessoal, vocês estão falando de mim, mas se eu colocasse meus mísseis Canadá, lá né? no Canadá ou no Que é México, seu vizinho lá, né? entendeu? Eu senti lógica nisso. Tem lógica, tem total. Sim. É uma lógica triste, uma péssima lógica, que é a lógica do capital, que tem a ver com grana. Ele não tá pensando nas pessoas, ele tá pensando em todo o bloco ali. Industrial militar. Não é um negócio. Não é uma lógica humanitária, ele tá usando a lógica do capital. Então Putin e todo o seu Kremlin, eles não são comunistas, eles são bons capitalistas selvagens. Não, são capitalistas. São capitalistas. Porque estão pensando toda a questão econômica. Eu acho, tá? E o Isso Biden acho. também. Eu acho que o Putin, ele dança conforme a música pra ele. Eu acho que não é questão de... Ele é de direita radical. Cara, se uma coisa convém a ele, ele vai. É flexível, né? Cara, mas eu acho assim... É uma lógica flexível. O povo russo, ele tem aquele negócio de império. Sim. Eles foram império. Expansionista, né? E eles vão continuar. A mãe russa até hoje. E o povo alemão também é assim. Não é mais porque o pessoal não deixa, por causa do nazismo deu uma quebrada, né? Mas o povo de alemão, quando eles se juntam, ele é forte. Eles têm isso de império. Então isso não vai sair do povo russo. Uhum. É o Putin, mas pode ser outro presidente, cara. Ele se acha imperialista, ele se acha o império, o povo russo né? O podcast o povo russo é foda, que Como é que escreve isso em russo, hein? O cara é foda. E eles têm esse negócio de império e eles vão continuar com essa mentalidade, cara. Não importa mesmo quem nesse mundo globalizado. Mesmo nesse mundo globalizado, ele tem... A Alemanha também tem, é que a Alemanha a gente não deixa, porque a gente viu que o nazismo eles estão pagando uma conta, né? Que todo mundo lembra, né, do nazismo. Mas o povo alemão, as duas guerras que teve, foi culpa dos alemãos. Tanto que a segunda tem a primeira por causa da dívida que eles ficaram, né? Sim. E aí acabou que então eles têm esse negócio de império forte. Porque eles foram expansionistas, né? Então, eles não deixaram isso, eles têm isso. E esse expansionismo impulsionado pelo grande capital. Pegando esse exemplo aí, né? Se o Putin colocasse os mísseis dele no México, né? Todo mundo ia ficar... Lógico, quem é? Pode ver, aconteceu isso no Brasil quando o Macron falou da Amazonas. Todo mundo aqui fez. Tá certo que teve um grupo que meio que defendeu o cara e tal. Mas eu já fiquei puto. Falei, o cara já tá com um pensamento colonizador. Sempre teve. O cara a França foi, né? Expansionista demais. Foi, tá entendendo? Tá entendendo? É aquele negócio, os anos se passaram, mas a cultura tá neles ainda. Né? Então, pode ver, é o que o Edson falou. Os alemães ainda tá naquela... mas... Pode ver que são... E o mundo segura eles um pouco, né? Eles podem ter certos armamentos e tal, o mundo segura ele depois da guerra. Mas é um povo foda. E aqui a gente não tá falando de que os russos, então os russos querem tomar o mundo. Não é a questão, não é essa. Não, mas eles têm... A população mesmo de se defender. Né? Eles são... Eles são império, eles têm essa coisa. Sim. E aí você pega alguns países que tem isso, cara. Tem. Vocês estão tocando no mesmo ponto. Cara, o Brasil sempre foi passivo e continua. É porque colônia, né? Então, isso a gente, se você observar, tem povos que pode acontecer o que for com eles, vão ter aquele orgulho do povo mesmo. Você pega lá o povo ex-Yugoslávia, na Croácia e tal, eles têm isso. Dá uma lida lá no... Porque ali foi império, né? Darcy Ribeiro. Ali foi o império, Austro-Húngaro ali e tal, foi tudo império, cara. Então os caras têm isso enraizado.
E pode morrer, ter outras gerações. Aquilo que está enraizado no povo, os judeus, né? Cara, eles têm isso, essa nação, eles podem estar onde que for, eles têm isso. E esses têm, as gerações morrem, vem outras, eles continuam com isso. Os palestinos a mesma coisa. Os princípios judaicos há milhares de anos atrás continuam. Continua. Tradicional, preservado, né? Os palestinos não têm essa luta deles, aquele povinho pequeno, mas não continua lutando. Tem muito isso. E esse negócio de povo é coisa que a gente não tem muito no Brasil, né? Só queria pontuar que nós estamos toda hora falando de ideologia. Toda hora falando de ideologia. Toda hora. Então, isso tem, é povos, meu. São pessoas que acreditam num ideal e seguem ele. O ideal de nacionalidade, eu acho que é uma coisa... Rogério, agora é uma e saindo da Europa, você pode pegar dos países da Ásia, a China, que foi império, né? O Japão, que sempre foi forte, ele pode acabar, ele já se reconstrói e continua um país forte. Eles têm esses povos. Antes de você me perguntar, só queria pontuar, se vocês me permitirem, essa questão do Brasil. Que eu acho que, assim, Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior são excelentes, assim, né? Porque o Dirceu, ele estava propondo a gente trabalhar com livros. Livros. São assuntos que já vêm, assim, muito peso, né? E eu, assim, Darcy Ribeiro e Caio Prado seriam excelentes medidas para quem entender Brasil. Não é para poucos e não é fácil, cara. Brasil não é para Brasil não é para os fracos. E já vou explicando aqui, eu sou mais mete o pau do que eu a favor, viu? Sempre foi. É bacana. Eu colocaria nessa lista. Toda vez. Entender Brasil. Todo mundo tá indo a favor de uma coisa, eu sempre tô indo contra. Mas não porque eu sou teimoso com todo mundo, mas é porque eu falo, é um gatilho de preservação, né? Eu falei, não, calma aí. Sabe por quê? Porque se a gente não tem esse contra, todo mundo tá indo a favor, né? Vou dar uma ideia aqui. Todo mundo é a favor do Paulo Freire e tal, que não sei o que lá e tal. Vai ter um monte de professor gritando lá, doutor. Caramba! Eu sempre sou contra pra ver assim, não, cadê o outro lado? Sim. O cara é bom mesmo, vamos ver. Isso. Sabe? Aí eu pego os pedaços do livro, né? Sim. E isso daqui, eu não sou a favor. Se comprova na realidade, legal. Eu acho que é uma coisa pra preservar sua mente, né? De não estar seguindo. Essa é a pergunta, Rogério. Tem como a gente escapar da ideologia ou a gente sempre vive uma ideologia? Eita, Então, a ideologia, cara, como escapar, eu acho que não tem. Você pode questionar. Por isso que a gente somos sempre questionadores, então, né? Sim. Mas a gente acaba sempre vamos trazer o Cazuza, ideologia, eu quero uma prova de vida. Não tem como escapar. Não tem como o que escapar. Ele quis mostrar, não foi? Porque se você fala, não, eu falei aqui, né? Sou de criticar, sempre ser um ponto ao contrário, né? Eu já tô seguindo uma ideologia. É interessante. Não é? Já me encaixei na ideologia. Um pensador, eu não quero ficar trazendo coisas acadêmicas, mas eu acho que não tem problema, né? Não. Tem um Lukács, George Lukács, inclusive ele é um húngaro. E ele trabalha exatamente essa questão da ideologia na filosofia, mas ele pontua que ideologia necessariamente são ideias capazes de movimentar pessoas para fazer ações, não são papos cotidianos, entende? A ideologia ela tem uma força de orientar você para um ideal, e normalmente ela sai de algum líder, de algum grupo de líderes. Então, assim, nós seguimos ideologia, mas não produzimos ideologia, pelo que ele quis pontuar. Um papo nosso aqui não é ideologia. Ele não é capaz de movimentar massas. As ideologias elas são surgidas em momentos específicos, em situações específicas de crise, de mudanças, entendeu? Mas assim, elas não surgem a todo momento. Mas elas estão lá. Mas esse negócio de eu ter falado aqui, que eu sempre penso ao contrário do que todos estão falando, você não concorda que eu, por estar gravando, eu posso alcançar um público que vão dizer assim, vou começar a fazer isso? Sim. Você não concorda que já estou movimentando alguém? Mas bem, você pensa ao contrário ou você questiona? Porque tem duas coisas aí. Pensar ao contrário, você pode questionar e não exatamente fazer o... Não desestruturar aquele pensamento. Não desestruturar aquele. Você, às vezes, igual eu tudo que eu vejo, eu questiono e tento ver os dois lados. Às vezes eu posso mudar minha opinião, às vezes não.